Ora pronto, já ultrapassámos aqui as dificuldades técnicas e já estamos ao vivo, em direto aqui no Facebook, para o nosso direto, o nosso primeiro direto, a seguir aqui a tradição daquilo que era feito pelo Presidente Pedro Brás, que teve esta iniciativa já no remoto ano de 2018 e que manteve ao longo dos últimos anos com grande sucesso e interesse por parte dos nossos fregueses, de forma que consideramos que era importante manter este caminho de proximidade, esta janela aberta também para haver aqui alguma comunicação e fazendo pontos de situação regulares daquilo que vai acontecendo aqui na freguesia, permitindo também que haja aqui alguma interação com os nossos fregueses. Dizer-vos que portanto, o formato será mais ou menos o mesmo, okay? Com alguma regularidade iremos fazer aqui estes diretos. Ao longo da sessão poderão sempre ir colocando questões, as que puderem ser respondidas na hora tentaremos responder, as que não conseguimos responder, responderemos ou na sessão a seguir ou por comunicação escrita. Antes de dar aqui o pontapé de saída de algumas questões mais específicas, queria só partilhar convosco a comunicação que recebemos ainda há pouquinho da parte da Proteção Civil, em que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em que comunica à população o agravamento das condições meteorológicas para a Grande Lisboa a partir da tarde de hoje, final do dia. Portanto, para hoje, dia 12 de fevereiro, indica que o vento irá aumentar um pouco, até aos 45 km por hora nas terras mais altas e na faixa costeira, rajadas de 70 a 80 km com períodos de chuva. Amanhã, dia 13, já vai ser mais forte, portanto os períodos de chuva vão ser persistentes e por vezes fortes, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã, por vezes de granizo acompanhados de trovoada. Os ventos vão dos 30 aos 50 km no litoral e nas terras altas, com rajadas até 80 e 100 km. Os principais riscos continuam a incluir as cheias rápidas em meio urbano, galgamentos em zonas ribeirinhas e instabilidade das vertentes. Aqui as recomendações que a Proteção Civil diz para ter as medidas de precaução, proceder à limpeza de sarjetas, que é o que temos estado a fazer com as equipas da Junta de Freguesia e com as equipas da Suma, caleiras, algeroses, quintais e varandas, não depositar lixo e outros materiais nos sistemas de drenagem, retirar viaturas, equipamentos e outros bens em zonas habitualmente inundáveis e evitar circular em locais suscetíveis de alagamentos. Quem, por alguma razão, esteja perto de rios e ribeiras, a mesma coisa, afastar pessoas, animais e bens das zonas ribeirinhas, não atravessar zonas inundadas, mesmo que a água pareça pouco profunda. Isto porquê? Porque muitas vezes as tampas acabam por sair, as tampas dos esgotos, e as pessoas vão andar e acabam por cair dentro desses buracos. E respeitar as indicações das autoridades e sinalização existente. Por último, instabilidade de terrenos e quedas de materiais. Com a chuva intensa pode aumentar o risco de deslizamento de terras, como aconteceu ainda antes de ontem ali, como quem vai para o Cacém, que está ali uma via obstruída exatamente por um deslizamento de terras. Portanto, redobrar a atenção junto a taludes, encostas e arribas, evitar a circulação ou permanência em locais com sinais de instabilidade e comunicar situações de risco ao Serviço Municipal da Proteção Civil. Pronto, está feita aqui a passagem da informação daquilo que é os cuidados a ter para os próximos dias. Apesar de agora, hoje, ter aberto aqui um bocadinho o sol, finalmente tivemos aqui umas horas sem chuva e com sol. A previsão é que agora, ao final do dia e a madrugada sejam mais difíceis e os próximos 2 dias ainda haja aqui alguma intensidade de chuva. Esperemos que o sábado já seja um dia melhor para que possamos também continuar os trabalhos de limpeza e remoção das áreas afetadas. Dando aqui também seguimento àquilo que foi todo este período de grandes intempéries que estamos a ser assolados, dar-vos a indicação de que no nosso território o que foi de mais grave a assinalar foram quedas de árvores. Tivemos aqui algumas árvores de grande porte que acabaram por cair e acabaram por não ser possível
garantir que tivesse sido feito o corte atempado para poder prevenir estas situações, de forma que com a quantidade de chuva que houve acabou por ensopar todo o chão à volta destas árvores, o que tornou as coisas um pouco mais inconstantes e com o vento, com as fortes rajadas de vento, as árvores como estão muito grandes, acabou por não haver, acabou por haver a queda da árvore. Sinalizámos uma com particular preocupação na escola DB1 do Montabrão. Ocorreu durante a semana que não havia aulas e durante o período da noite, portanto não houve nenhum dano a registar de imediato sem ser danos materiais, mas com grande preocupação nossa, uma vez que era uma árvore de grande porte. Essa árvore depois acabou por conseguir ser retirada já no final da semana, aliás, já no início da semana a seguir, já com os alunos em aulas, porque foram tantas as solicitações que a Câmara teve muita dificuldade em dar vazão a estes pedidos todos. Mas este assunto foi arrumado. Infelizmente ainda houve um funcionário da Câmara que na fase de corte da árvore acabou por cair do tronco da árvore e aleijou-se, foi para o hospital, pelo que percebi partiu o fémur, aí está em recuperação, desejar de uma rápida recuperação e que corra tudo bem. Nestes momentos difíceis é sempre importante valorizar aqueles que estão ao serviço da população e que nos ajudam a recuperar. Também há a registrar danos com carros do queda de árvores, que também aconteceram, com particularidade de incidência no Montabrão, mas também em Massamá. Também aconteceu a mesma coisa. Claro, obviamente nestes momentos de tensão, a população reage e chama a atenção e pede a atuação da Junta de Freguesia em várias áreas. Só que é importante esclarecer para que as pessoas entendam que a maior parte destas competências que estamos a falar são competências diretas da Câmara Municipal de Sintra. A Junta de Freguesia não tem nem capacidade, nem meios, nem autoridade para fazer, por exemplo, coisas como o abate, o corte, a poda das árvores. São questões que dizem respeito, em primeiro lugar, aos serviços da Câmara de sinalizarem quais são as árvores que devem ser podadas e, em segundo lugar, efetuarem os trabalhos. O que é que acontece? O nosso trabalho é sinalizar. A Junta de Freguesia sinaliza. De facto, há imensas árvores que necessitam de ser podadas no nosso território e que não estão a ser podadas por incapacidade dos serviços de darem resposta ao elevado número de árvores que precisam de ser podadas. E, de facto, o que tem acontecido é que, com alguma particularidade, em algumas zonas, isso tem acontecido. Mas não é só nas podas das árvores, há mais áreas em que a Junta de Freguesia não tem capacidade de intervenção direta. A Junta de Freguesia não tem capacidade de intervenção direta na recolha de automóveis que estão abandonados nos parques de estacionamento. Mais uma vez, cabe-nos a nós notificamos a Polícia Municipal para fazer a recolha, mas cabe à Polícia Municipal recolher, nós não temos essa capacidade. Também questões como agora estão a ser levantadas, como os buracos das estradas, mais uma vez também sinalizamos junto à Câmara Municipal, mas a Junta também não pode fazer esse tipo de trabalho, ou grandes obras nas escolas. Ainda voltando à temática das árvores e do corte de árvores e da poda das árvores. A indicação que recebemos no início do ano é que está previsto ao longo de todo o ano de 2026 um conjunto de intervenções no Parque Arbóreo da nossa freguesia, da nossa União de Freguesias, que até é bastante significativo para que haja poda de árvores. Mas não nos deram datas concretas, disseram que iria ser feito ao longo de 2026. Não nos disseram especificamente como é que iam fazer, qual era o mapa rua a rua. O que tem acontecido agora têm sido algumas árvores, por sinalizarem estar em risco de queda, têm sido cortadas. E aconteceu um episódio particular onde houve um corte de uma rua inteira, que foi aqui na Rua Salgado de Zenha, em Massamá, perto da polícia, uma zona onde já na primeira intempérie tinham caído uma árvore e depois teve que ser cortada essa árvore na outra árvore adjacente. Foram podadas algumas árvores que estavam ali ao lado. Tinha-se chegado à conclusão, aliás, os serviços da Câmara fizeram uma intervenção na zona envolvente das raízes, em que alargaram um bocadinho as caldeiras. Não me parece de todo ter sido uma boa intervenção, que criou ali provavelmente ainda maior instabilidade junto àquelas árvores muito grandes, com uma grande copa, e que obviamente com o vento, algumas delas
com estas intempéries foram sinalizando que estavam em risco de queda. Foram cortadas, que eu me lembro, mais 2 árvores, entretanto, ao longo deste processo, e no passado, na passada semana, a árvore que estava em frente à esquadra da polícia estava a dar sinais de risco. E então os serviços, até fui contactado pelo subcomissário aqui de Massamá, a dizer: olha, Presidente, esta árvore está a dar sinal de que risco de queda. Contactámos os serviços da Câmara, vão pedir aos bombeiros que façam o corte. E pronto, foi esta a intervenção que me deram. Mais tarde, quando passámos junto à rua para verificar, o que aconteceu é que, entretanto, tinha sido dado indicação por parte da Câmara para que se fizesse o corte das restantes árvores da rua, uma vez que estariam em risco, eventualmente, de queda. A nós, Junta de Freguesia, não nos foi dada nenhuma informação direta, não fomos comunicados, não nos foi comunicado pelos serviços da Câmara que haveria a necessidade de fazer aquele abate. Até à data, ao telefonema do subcomissário da polícia, não havia nenhuma indicação de que as restantes árvores necessitariam de corte. Obviamente, nós entendemos que as árvores eram de grande porte e estariam na mesma, sujeitas como estavam aquelas que já tinham caído, a que pudesse haver uma queda, mas não recebemos nenhuma informação, não recebemos nenhum comunicado que iria ser feito, não recebemos nenhum relatório de que aquelas árvores estavam em risco, e pronto, foi o que se executou. Houve o corte das árvores de toda a rua, aguardamos explicações pormenorizadas, gostaríamos de ter acesso às informações que diziam ou que mencionavam que aquelas árvores estavam em risco de queda, perceber que tipo de avaliação é que foi feita, porque foi realmente uma rua inteira que foi onde foram cortadas todas as árvores de grande porte. Obviamente a população que mora nesta zona não ficou muito satisfeita, mas como vos disse, é uma questão que diz respeito só e apenas à Câmara Municipal de Sintra, e neste caso particular não nos foi dado informação de que iria acontecer. Também compreendemos que no meio destas intempéries e no meio destas situações de emergência todas, há coisas mais importantes que fazer do que estar a avisar a Junta de Freguesia que vai ser feito o corte de umas árvores, mas para todos os efeitos fica registado o ponto de situação. Entretanto, só responder aqui a uma pergunta para não me esquecer. Perguntaram-me aqui se entretanto haveria feira este fim de semana. Sim, vai haver feira no sábado, dia 14. Nós não tivemos que cancelar a feira da semana passada porque recebemos a informação por parte da Proteção Civil com riscos de rajadas de vento até 120 km/h e achámos que não estavam reunidas as condições para que se tivesse a fazer a feira semanal do Montabrão, com os toldos montados e com toda aquela questão, de forma que não tivemos mesmo que cancelar. Infelizmente, fomos já mesmo in extremis, mas achámos que não havia condições, por isso era a melhor solução a ter, para garantir que estava toda a gente em segurança. Pronto, agora queria-vos dar também aqui algumas informações antes de vos responder diretamente aqui a estas questões também que me estão a colocar. Queria também vos dar aqui algumas informações dos trabalhos que têm sido feitos. No passado dia 26 de janeiro teve início a fase de apresentação das propostas para o 13º Orçamento Participativo, que poderão apresentar até 31 de março, um valor máximo de 20 mil euros. Podem participar todos os cidadãos com mais de 18 anos, em nome individual ou em representação de movimentos associativos, e as propostas podem ser de áreas como ação social, ambiente, cidadania, cultura, desporto, educação, espaço público e proteção civil. Também agradecer por toda a participação que houve no giveaway do Dia dos Namorados. Recebemos um total de 10 pessoas que participaram no concurso e desejar boa sorte para o vencedor, que será feito no dia 12, hoje, a avaliação pelo júri. E queria-vos pedir, agradecer a toda a gente que já doou e dizer-vos que têm até amanhã, para quem quiser doar,
materiais de bens alimentares não perecíveis e artigos de higiene destinados à população de Leiria, que vão ser entregues à Cruz Vermelha Portuguesa, à delegação de Leiria, para posterior distribuição junto à população. Porquê a Cruz Vermelha? Nós, em conversa com os bombeiros, chegámos à Proteção Civil, e a Proteção Civil colocou-nos em contacto com a Cruz Vermelha Portuguesa na delegação de Leiria, que é quem faz a distribuição pelas zonas rurais. Portanto, em Leiria, a zona urbana já estava bem consolidada e havia muito acompanhamento. Na zona rural era mais difícil e é esta entidade, a Cruz Vermelha, que faz essa distribuição, daí nós irmos até eles, de forma que iremos dar esse contributo da nossa população. Quem quiser distribuir até às 5 horas da tarde pode ir à Junta de Freguesia de Massamá ou à Junta de Freguesia do Montabrão, e até às 10 da noite podem ir à Joma, no Montabrão, que fica ali na Praceta Virgílio Machado, ou no Real Sport Clube, na sua sede ou no seu complexo desportivo, ok? Agradecemos imenso e vamos continuar a juntar aqui as vossas doações. A Junta também está a fazer doações, obviamente, para se solidarizar. Dar informação também que se tem mais de 55 anos e quer aprender, aproveite e garanta a sua vaga para o segundo semestre da Universidade de Sénior em Massamá. As inscrições fecham no dia 13, amanhã, portanto, quem puder, faça o favor e quem quiser, faça o favor de se inscrever. Sinalizar também que, ao longo destas últimas semanas, tivemos pelo menos 4 situações de incêndios na freguesia, todas elas ali na zona de Montabrão. A senhora Mónica Bodes está aqui a dizer que houve um incêndio na Bartolomeu Dias e que ninguém veio cá. Bom, essa informação não está correta. Foi quem tinha que ir em primeiro lugar, que eram os bombeiros. Nós estivemos presentes nos outros 3, não estivemos presentes nesse específico na altura do incêndio porque não nos foi alertado, houve uma falha de comunicação à Junta de Freguesia e só soubemos posteriormente do incêndio. Tivemos logo, 2 dias depois, no incêndio que decorreu também no Alto do Montabrão, numa zona onde havia umas barracas ligadas à área da agricultura, onde inclusive explodiu uma bilha de gás. Estivemos presentes e tivemos antes em outras 2 habitações onde também houve incêndios, e estaremos sempre que nos for comunicado e sempre que nos for possível estar, sendo que o mais importante que esteja é, obviamente, alguém da Proteção Civil e também, em primeiro lugar, os bombeiros de Queluz, que têm feito um excelente trabalho em articulação também aqui connosco, e quem agradecemos desde já o esforço e acompanhamento. No caso específico deste último incêndio, teve também a Proteção Civil e os assistentes sociais da Câmara Municipal de Sintra, e foi encaminhado o senhor para que não ficasse na rua. Muito bem. Continuando, o que é que temos aqui para falar mais? Também já está disponível o período de inscrições para a Feira do Porta-Bagagens, que se realiza a 1 de março, no Parque do DMS, recinto da Feira Semanal do Montabrão. Pode se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Muito bem. Também vai haver a primeira caminhada consultória de 2026, promovida pela Associação RJ Anima, que se vai realizar no dia 28 de fevereiro, num sábado, pelas 16 horas, e terá como tema Montabrão, colinas geológicas, geografia e história. Estas caminhadas são muito interessantes. Quem tiver disponibilidade, inscreva-se, que vai ser de certeza um momento bem passado. E no próximo dia 12 de abril também há a corrida Sempre Mulher, regressa ao centro de Lisboa para mais uma edição, contará com 12 mil participantes e promete encher de rosa a Avenida da Liberdade. As inscrições decorrem até 31 de março, com custo de 14 euros para a caminhada e 15 euros para a corrida de competição. Mais informações em corridasempremulher.com. Fazer também um apelo a quem ainda não tem, que utilize o seu cartão freguês para apoiar o comércio local, e podem sempre também descarregar a aplicação da Junta de Freguesia para poderem estar a par de todas estas informações. Ficaram algumas perguntas por responder ainda do último direto que me passaram. Uma tem a ver aqui com as questões das obras na Escola Miguel Torga, onde os alunos e os professores têm de atravessar rios para acessar aos pavilhões onde chovem, lá dentro. E também na Escola Dom Pedro, onde, por falta de linhas estarem pintadas no campo exterior, o mesmo está-se a degradar. Bom, eu queria esclarecer uma questão muito importante. As obras nas escolas são da responsabilidade da Câmara Municipal de Sintra. E estão previstas algumas já lá vamos. O que era importante perceber
é que o trabalho que a Junta de Freguesia tem de fazer nas escolas, o protocolo e a competência que nos foi dado, são trabalhos de manutenção, pequenos arranjos, substituição das lâmpadas, arranjo das fechaduras, troca de uma torneira, arranjar um store, trocar um projetor. São pequenos arranjos na área de manutenção. Tudo o que seja estrutural das escolas é obrigação da Câmara Municipal de Sintra de o fazer. Relativamente ao agrupamento das escolas Miguel Torga, onde tem sido feito um trabalho forte nos últimos 2 meses por parte da Junta de Manutenção, fora isso, foi aprovado o concurso para que, pela 4ª vez, portanto, isto é um trabalho que já se está a tentar fazer há bastante tempo sem que seja possível no concurso adjudicar a obra a uma empresa, vai novamente a concurso por 800 mil euros, salvo erro, se o número não me falha, é uma intervenção na escola Dom Pedro IV. E essa intervenção é para toda a área exterior da escola, ok? Só para a área exterior, estamos a falar dos passeios, das escadas, da parte do recinto desportivo cá fora, e esses 800 mil euros vão ser para aí. Da mesma maneira que também foi aberto o concurso para 1,6 milhões de euros para a escola EB1 de Montabrão. Estes trabalhos são possíveis de fazer porque, ao longo dos últimos anos, a gestão que foi feita por parte da Câmara foi uma gestão rigorosa que conseguiu também ter a capacidade financeira para agora poder estar a adjudicar estas obras. Os últimos 12 anos de mandato, em que foram liderados pelo Dr. Basílio Horta, foram anos de mandato de grande rigor financeiro, que permitiu haver capacidade financeira para, neste momento, se adjudicarem estes trabalhos. Os concursos irão ser publicados e aguardamos com esperança de que, desta vez, efetivamente, o concurso não fique deserto e se consigam realizar os trabalhos que tanto precisam. Para além destes trabalhos, a Escola Miguel Torga é uma das escolas referenciadas, das 12 dentro do Concelho de Sintra, para o qual está destinada uma verba grande para que se possa fazer uma intervenção e aí sim no edificado da escola. Aí também de parte da Câmara Municipal de Sintra avançar com essas questões para que seja possível que a escola toda, como um todo, tenha uma intervenção global e se calhar é uma intervenção que vai para os 5, 6, 7 milhões de euros, uma intervenção muito maior para que a escola possa ser recuperada. As 2 escolas que estão dentro desse protocolo para ser recuperadas, aliás, há 4 escolas das 12 que são das nossas freguesias, que são a saber Miguel Torga, Dom Pedro IV, Rui Belo e a Setúbal de Carvalhais. São as 4 escolas que carecem dessa grande intervenção e aguardemos que essa intervenção seja feita, ok? Pronto, vamos lá dar continuidade aqui às perguntas que já vinham de antes, que era também sobre aqui uma questão sobre a Agostinho Neto 3 com as árvores de grande porte que têm que ser cortadas. Efetivamente têm que ser cortadas, é isso que nós pedimos recorrentemente à Câmara Municipal para que o faça, aguardemos que eles o consigam implementar. Tenho também aqui uma questão relativamente ao Sr. Peixoto Rodrigues sobre um placar que se situava na Laura Aires. Ora, realmente o placar não é nosso, mas nós já o retiramos. Porque efetivamente havia algum risco de que com estas intempéries pudesse danificar alguém, mas de facto o placar não é da Junta de Freguesia, temos que identificar de quem é que é, para que depois se possa fazer essa informação. Muito bem. Questões que estamos aqui... questões da senhora Daisy. Eu peço desculpa porque esta é a minha primeira interação neste direto e ainda estou a tentar acompanhar aqui a dinâmica das questões. A senhora Daisy coloca aqui uma questão relativamente à Praça de Ripousão, Cristina da Silva, Setúbal de Carvalhais, há grandes problemas de estacionamento, carros em segunda e terceira fila nas curvas e a bloquear contentores, isto impede a passagem de ambulâncias e bombeiros, porque não há mais fiscalização conjunta com a PSP. A segurança nestas ruas piorou muito, sendo-se insegurança a circular, possível reforçar a presença da PSP na zona. E depois a Domingos Sequeira, que é outra praceta, as obras nos passeios e estacionamentos estão paradas há 6 meses, para quando a conclusão? Muito bem. E depois pede uma colocação de lombas, também Bom, vamos lá por temas. Primeiro, a falta de estacionamento é um problema grave em toda a nossa freguesia, com particular incidência no Montabrão e no Alto do Montabrão.
Nós temos feito pedidos recorrentes à Polícia Municipal para nos ajudar a retirar carros que estejam abandonados nos estacionamentos para aumentar o número de vagas, e temos aqui o compromisso também que foi feito pela Câmara Municipal de Sintra de que iria alargar as zonas de estacionamento no Monte Abrão. Foi aprovada agora recentemente uma intervenção, creio que esta semana na reunião da Câmara Municipal, uma intervenção para fazer a ligação entre a Rua Francisco Vieira de Almeida e a Rua Amílcar Cabral, lá em cima no topo de Monte Abrão. Esperemos que daí advenham também um maior número de estacionamento. Relativamente ali àquelas parcetas que mencionou, temos uma boa notícia. A medida o processo que já se iniciou há vários anos, ainda no último mandato, que é a colocação das câmaras de videovigilância, finalmente está praticamente a ser finalizado, e algumas das zonas onde vai haver colocação de câmaras de videovigilância será exatamente ali na Praceta Rico Pousão e nas áreas envolventes. Portanto, acreditamos que o facto de haver câmaras de videovigilância irá aumentar a segurança naquela zona. Relativamente à Polícia Municipal e poder haver mais fiscalização, aliás, da fiscalização da PSP, nós temos tentado articular junto da PSP uma maior presença em áreas mais sensíveis. A PSP também tem as suas dificuldades, que é falta de recursos humanos, é um problema, não só recursos humanos, mas também recursos materiais, inclusive viaturas de serviço. Estamos a trabalhar com eles, como vos transmitimos, criámos e estamos a tentar articular um Conselho Local de Segurança para a cidade de Queluz como um todo, que envolva a PSP, Polícia Municipal, Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, para que possamos articular melhor todas estas questões relativamente aqui à segurança da nossa freguesia. Temos pedido e já fizemos uma intervenção de fiscalização com a Polícia Municipal em Massamá, nos espaços noturnos onde na última Assembleia de Freguesias nos tinha sido indicado, ali junto à Praceta Gregório de Almeida, e iremos tentar fazer mais ao longo destes próximos tempos, sempre com a participação da Polícia Municipal para nos ajudar. Mas isto são tudo questões que não dependem de nós, não é? Portanto, estamos a falar de uma que nós, por mais que a gente pressione, tudo depende se, neste caso, a Polícia de Segurança Pública ou a Polícia Municipal tem os recursos necessários para nos acompanhar naquilo que são os nossos pedidos de fiscalização. Relativamente à Praceta Domingos Sequeira, também já por várias vezes pressionámos a Câmara Municipal de Sintra para saber o que é que vai acontecer. Aquelas pedras estão ali há mais de 6 meses, não há indicação nenhuma do que é que se vão fazer, se vão voltar a colocar, não vão voltar a colocar. Ainda na semana passada pedimos novamente a intervenção dos serviços da Câmara, aguardamos que procedam. Compreendo que neste momento de intempéries e de situações de emergência há outras prioridades, mas de facto aquela situação arrasta-se há bastante tempo. Depois, a colocação de lombas na Avenida Soldado Joaquim Luís. Bom, aí diria que, para quem esteve atento, nós fizemos um pedido, já tínhamos abordado na primeira reunião com a Câmara Municipal de Sintra a questão da necessidade de colocação de lombas em alguns pontos estratégicos. Um deles que mencionámos é a Avenida 25 de Abril, em Massamá, onde depois, infelizmente, ocorreu o trágico acidente que vitimou uma senhora, que salvo erro, no dia 31 de dezembro, por volta das 7 da noite. Nós, posteriormente a isso, pedimos uma reunião de urgência com o vereador responsável por esta área, Francisco Duarte, que respondeu no dia, marcámos a reunião, tivemos in loco no local e nós apresentámos um pedido de intervenção para 12 ruas e avenidas onde consideramos que é necessário a colocação de lombas e outras soluções de redução de velocidade, que não sejam só lombas, também aqueles sinais de quando se passa em excesso de velocidade, sinaliza e o sinal passa a vermelho, entre outras medidas. E uma medida logo mais rápida, que era a colocação daqueles balizadores pretos com as fitas amarelas, para que se possa ver, dando um espaço de 10 metros para a passadeira, para que seja mais visível quando o condutor vai conduzir, verificar quem é a pessoa, que há uma pessoa na passadeira. Essas medidas foram logo imediatas, agora estão a construir o processo todo para poder ir a um concurso para se dedicar à empreitada para fazer as outras passadeiras todas. Nós compreendemos que são coisas que demoram tempo, nós queríamos isto para amanhã, mas pelo menos desta vez temos a noção de que o processo está a ser feito e que esperemos ao longo dos próximos meses o processo seja concluído para depois se darem os inícios ao trabalho. Iremos manter toda a gente informada sobre este ponto de situação. Deixem-me ir vendo aqui as perguntas que vocês fizeram.
para não me perder. Ok. A Escola Rebelo também precisa de intervenção? Pois precisa, a Escola de Rebelo precisa de uma intervenção geral, não é só de uma. Ahm, Muito bem. Ora bem, aqui as publicações, a Junta. Uhum. Escola do Rebelo também. O papel da Junta é apoiar o povo. E, efetivamente é para isso que nós estamos cá, certo? Mas também é verdade, e queria mencionar aqui. A barraca que explodiu diz ser de agricultura errada, a barraca é de um sem-abrigo. Efetivamente, a barraca supostamente está a dar apoio a uma zona agrícola ilegal. Que sem-abrigo vivia lá é uma efetividade, é uma evidência, e por isso é que eu mencionei que a pessoa em causa que morava lá foi acompanhada pelos serviços da Câmara, chamámos os serviços sociais da Câmara Municipal, e por volta de já quase da meia-noite o senhor foi acompanhado e foi levado para ter um sítio depois para poder ser acompanhado pela equipa de assistentes sociais e para não ficar a dormir na rua. Avenida António Capitão Gomes Rocha, os semáforos não estão a funcionar já há algumas semanas. É um perigo atravessar, pois os automobilistas não param. É verdade, já foram lá mais do que uma vez as equipas para tentar resolver aquele problema, as equipas responsáveis por essa área, e aparentemente não conseguem resolver. Portanto, a Junta o que faz sentido é continuar a pressionar para que eles resolvam, mas se as equipas vão ao local e não conseguem resolver os problemas, nós de facto ficamos com as mãos atadas. Bom, relativamente às questões dos suspeitos que a senhora Mónica Boto está aqui a falar, é realmente uma situação muito complicada e também me choca muito o que está a acontecer e a afirmação de que o colocarem pessoas na rua com crianças e que de quem é a responsabilidade de dar encaminhamento. Bom, como sabem, as casas em questão, que são ali no bairro 1º de Maio, no Montabrão, são casas da Câmara Municipal, das quais a Junta de Freguesia também não tem qualquer tipo de interação ou de qualquer tipo de poder de atribuição ou de gestão. É um assunto que diz respeito à Câmara Municipal e são eles que fazem. As casas que estão a ser despejadas são casas de pessoas que, segundo me informaram, ocuparam ilegalmente as casas. Agora, todo o processo está a ser conduzido exatamente pela equipa da Câmara Municipal e pelo seu Executivo. E, se bem me lembro, houve uma campanha muito grande, inclusive no bairro 1º de Maio, junto com o Presidente da Câmara, Marco Almeida, de que iriam encontrar soluções para estas pessoas. Portanto, eu sugeria à senhora Mónica Boto e a todas as pessoas que moram no bairro 1º de Maio que acham que este assunto não está a ser tratado de forma correta, que intervissem junto daquelas pessoas responsáveis pela gestão disso, que é exatamente o Presidente da Câmara e, eventualmente, quem vos acompanhou ao longo desse processo e que vos disse que seria encontrada uma solução que, pelos vistos, não está a ser aquela que pretendiam. Portanto, nesse assunto, a Junta de Freguesia terá que pedir que façam chegar a quem de direito a vossa indignação, porque é com a Câmara Municipal de Sintra que devem tratar desse assunto. Relativamente aqui ao espaço em frente à Junta de Freguesia, que dá acesso também ao Pingo Doce, não tem luz. Vejam, por favor, este espaço é frequentemente utilizado por utentes que caminham por ele. Nós passamos os dias a pedir encarecidamente à redes para que resolva os problemas de iluminação na nossa freguesia. Mas, sinceramente, é frustrante, é altamente frustrante tentar falar com a redes. Primeiro porque não se consegue falar com ninguém. E depois, todos os pedidos que nós fazemos de intervenção caem em saco roto. Nós pedimos ajuda à Câmara Municipal para fazer pressão também, nós fazemos pressão diretamente, pedimos às pessoas que também façam a sua pressão diretamente junto às redes a pedir intervenções. O que é um facto é que, ou por falta de recursos, não sabemos, não há respostas, não há comunicação, nós pressionamos e as coisas não aparecem resolvidas e continuamos a pressionar e a tentar pressionar. Volta e meia lá se resolve uma parte do problema ou uma outra rua consegue-se resolver, mas o que é um facto é que o nível e a qualidade daquilo que era esperado que fosse atingido está muito abaixo. Portanto, nós continuaremos a lutar para que a redes consiga dar vazão a todos os pedidos que são feitos para iluminação, mas estamos literalmente dependentes da capacidade deles de dar resposta e, tendo em conta tudo o que aconteceu nestas últimas 2 semanas, infelizmente parece-me que só vai piorar a situação. A
Rua Damião tem muito estacionamento para fazer, só temos um caixote de lixo nos postos, está sempre cheio, podia ter início no final da rua, muito bem. Vamos registar este pedido e falar com o SEMAS para ver se é possível aumentar a capacidade de recolha de lixo nessa zona. Mais uma informação sobre falta de luz na rua Pedro Escobar, está sem luz há mais de 4 meses, o que é admissível, não é admissível, é inadmissível, pois é, tem toda a razão. Vamos pedir que vamos dar continuação aos reportes à redes para que venha resolver os problemas. Para ser de recuperação não é de carros abandonados na vida, é a frequência dos negócios paralelos. Os negócios paralelos têm que ser com a polícia e a polícia simplesmente não vai estar na rua por medo. Olha, no meu caso específico eu já vi bastantes vezes a polícia a intervir na Praceta Henrique Pousão, muitas delas até é meu pedido, até porque eu moro ali ao lado, e agora de facto é um ponto, sempre foi, há muitos anos que é um ponto sensível e muitas vezes para se lá ir não se pode ir com 1 ou 2 polícias, tem que se ir com a carrinha de intervenção, com uma equipa de 15, porque às vezes a quantidade de pessoas naquela rua, se tiverem 40 pessoas, como é bom de ver, não vão lá 2 polícias tentar pôr a ordem em 40 pessoas, não é? Portanto, muitas vezes só com equipas completas de intervenção é que se consegue ir àquele espaço para se fazer as intervenções. O que vos posso dizer é que da nossa parte nós vamos ser intransigentes no que diz respeito à segurança. Por isso criámos o Conselho Local de Segurança e por isso essas serão das zonas onde nós vamos pedir um maior esforço de atuação, conjuntamente com as câmaras de videovigilância. Penso que iremos de certeza melhorar aquele espaço. Da mesma maneira que uma das nossas primeiras áreas de intervenção que dissemos que íamos tentar resolver foi a questão da venda ilegal dos vendedores ilegais no viaduto pedonal que dá acesso à Feira do Montabrão aos sábados. Era uma questão de segurança, era uma questão de utilização e circulação de pessoas em segurança em cima da ponte e também é uma questão legal, quer dizer, aquelas pessoas não podem estar a fazer venda ilegal na rua da maneira que estavam a fazer. E, para o bem e para o mal, conseguimos. Neste momento, há pessoas a vender ainda venda ilegal na Praça da Estação, estamos a tentar resolver esse espaço também, e contamos com a ajuda e colaboração da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Municipal para o resolver. Aos poucos vamos tentando eliminar estes pontos de venda ilegal, porque de facto são questões de segurança e questões de legalidade que não devem de acontecer. Da mesma maneira que estamos a fazer este trabalho aqui, iremos fazer também relativamente a estas questões, como a Praceta Henrique Pousão. Muito bem, vamos lá. Para quando é possível ajuda às famílias despejadas no bairro? Já abordei esta questão, a questão das casas do bairro 1º de Maio é um assunto que a Câmara de Sintra está a resolver. Peço que intercedam junto da Câmara Municipal de Sintra, desloquem-se às assembleias municipais, desloquem-se às reuniões públicas de Câmara e exponham a situação perante o Sr. Presidente para que possam ver as vossas reclamações reivindicadas. Ora, muito bem. Muito bem. O que é que temos aqui mais? Na Avenida 1º de Maio também é necessário colocar lombas. Muito bem. Obrigado por me responder. Boa tarde. Já falaram sobre os cavalos a passearem em Montabrão. O que pensam fazer sobre os cavalos? Ora, com todo o respeito pelos cavalos e pelo incómodo dos cavalos, também já me aconteceu ir na rua um dia e ter um cavalo no meio da estrada, ali a subir a Avenida Joaquim de Luís. O que nós fazemos é o que fazemos sempre, comunicamos à Polícia Municipal, comunicamos à Câmara Municipal para que alguém venha retirar os cavalos. Os cavalos têm dono, terá que ser eventualmente os serviços veterinários da Câmara Municipal a darem uma indicação de que aqueles animais têm que ser recolhidos e ser levados para o outro lado. Não, a Junta de Freguesia não podemos pegar nos cavalos por iniciativa própria e levar os cavalos para algum lado, até porque os cavalos têm dono. Portanto, os donos têm que ser notificados que os cavalos estão à solta e que sejam colocados pelo menos numa zona um bocadinho mais constrangida para que não andem propriamente pela Avenida Joaquim Luís ou por outro sítio assim a passear no meio dos carros ou com riscos de acidentes ou algo do género. Mas, de facto, o que nós fazemos sempre que nos chega a informação de que há cavalos soltos aí pelo espaço da freguesia, nós fazemos o reporte para a Polícia de Segurança Pública e para a Câmara Municipal de Sintra para que possam atuar diligentemente.
nós somos a voz da população e a maior parte do trabalho que nós temos é a informação que nos chega, nós reportamos a quem de direito. Não temos, e como devem compreender, nós temos responsabilidades, não podemos andar aqui a fazer coisas que a lei não nos permite. Por muito que eu gostasse que algumas coisas fossem resolvidas, se calhar de forma um bocadinho mais pragmática, eu não posso andar pelas ruas do Montabrão e pelas ruas de Massabá a fazer o que me apetece. Eu tenho que fazer aquilo que a lei me permite fazer, e neste caso é comunicar aos serviços de direito. Requalificação dos prédios do bairro 1º de Maio. Bom, eu anunciei aqui há uma semana atrás que há 17 frações de habitação que vão ser requalificadas, salvo erro, 409 mil euros para recuperação total das frações para que sejam possíveis de colocar para que haja novas famílias a entrarem nessas frações. Agora, a recuperação e reabilitação dos prédios do 1º de Maio tem uma particularidade. Os prédios não são da Câmara. A Câmara tem algumas habitações nos prédios. Portanto, como todos os prédios, há um condomínio. E o condomínio é que tem que ser responsável pelas obras a fazer no seu prédio. Ora, se o condomínio for totalmente composto por habitações da Câmara Municipal, a Câmara Municipal trata disso. Se o prédio tiver metade das frações da Câmara Municipal e metade de privados, ora, o condomínio é que tem que fazer uma assembleia de condomínio, estipular a realização de uma obra e juntar o dinheiro para realizar a obra. E para isso é preciso que as pessoas juntem o dinheiro para a obra se fazer. Não vale nada. Se a Câmara chegar e puser a sua quota parte do valor da obra, não é? Os restantes privados têm que pôr também. Se a obra for 20 mil euros, se a Câmara Municipal de Sintra puser 10, os outros restantes proprietários têm que pôr 10. Só assim é que a obra se realiza. Não é porque há lá uma casa ou duas da Câmara que a Câmara agora vai pagar a obra do edifício todo. Portanto, isso diz respeito de condomínio a condomínio e cada condomínio terá que tratar da obra da sua habitação. Os players da oposição são muito ativos. É verdade. Vamos lá. Do mesmo mal me queixo. Esta identidade trabalha muito mal. Isto é o mesmo. O bairro nunca muito bem. O que será feito às hortas ilegais? Mandaram umas abaixo e deixaram as outras hortas porquê? Ora, muito bem. Esse é um assunto que nos preocupa. E depois de ter havido este incêndio onde estava aquele senhor a habitar, nós tivemos o cuidado de fazer um reconhecimento aéreo daquela zona com um drone para fazer o levantamento daquela área, uma vez que aquelas hortas não são legais e no dia da manhã, sexta-feira, nós vamos ter uma reunião com a vereadora responsável pela Polícia Municipal e também com o diretor da área da Polícia Municipal, e vai ser um dos temas que vamos abordar, quer este tema aqui relativamente a estas hortas ilegais, quer também um espaço que existe ali ao pé da Praceta Alexandrino, por trás de um terreno que pertence às construções de Guerreiros. Há ali um terreno que pertence à Câmara, que em parte foi ocupado também por pessoas que têm lá animais, patos, porcos, mais umas coisas que têm para lá, uma edificação até, para resolvermos estas questões, que isto não é aceitável no nosso território e nós não queremos a proliferação disto, portanto isto vai ter que ser corrigido o quanto antes. Muito bem. Replantação das árvores da Quinta das Flores. Ora, muito bem. As informações, todos os e-mails que nos foram feitos, ao Sr. João David Cardoso, a quem agradeço a questão sobre as árvores das Quintas das Flores. Sr. João David Cardoso, a informação que temos oficial é a mesma que você tem, ou seja, nenhuma. Até agora não nos foi chegada nenhuma informação oficial. O que lhe posso dizer é que, naturalmente, se a Câmara Municipal decidiu fazer o corte daquelas árvores, naturalmente irá replantá-las. Calculamos por conversas informais, já nos foi dito que serão replantadas árvores não iguais às que lá estavam, mas iguais a umas outras que já começaram a ser replantadas do outro lado, que não me recordo ao certo do nome. Vou tentar descobrir aqui o nome, que eu sei que já me mandaram uma vez o nome por mensagem. É um nome assim um bocadinho peculiar e eu não me arrisco a dizê-lo. Mas vou tentar saber qual é, tá bem? E depois já respondo aqui. Mas sei que a ideia obviamente é, assim que possível,
fazerem a reposição das árvores. E todos os e-mails que nos enviarem a perguntar o ponto de situação das árvores, a nossa resposta vai ser sempre a mesma. Não temos conhecimento, não fomos informados, nem nos deram ainda nenhuma informação respectivamente a isso. Pedimos contacto aos serviços da Câmara, ou quando a Câmara nos informar, nos der resposta, nós iremos entrar em contacto. Muito bem, continuando. Praceta 25 de janeiro. Serão podadas algumas árvores de grande porte que lá se encontram, e relativamente ao Novo Café, que continua a bombar todos os fins de semana sem respeito pelos que lá vivem. Ora, voltamos ao mesmo tema. Árvores, pedidos de intervenção e de podas estão feitos. A informação que temos é que serão realizados ao longo de 2026. Já caíram algumas ramadas das árvores que estão no topo da Praceta 25 de janeiro. É um problema. Ainda estive lá a recolher eu umas com a mão no outro dia. Vamos tentar que, numa reunião que vamos ter também com os serviços da Câmara, tentar ver se é possível acelerar este tipo de podas, nem que tenhamos que chamar outras empresas para participar no processo, ou inclusive os bombeiros. Relativamente ao restaurante, ao café, que tem feito festas até altas horas da noite. Há um processo a decorrer. Nós fomos questionados pela Câmara Municipal de Sintra sobre esse processo. Nós demos a nossa concordância com a redução do horário. A redução do horário era para que o horário do funcionamento passasse a ser apenas até às 9 horas da noite, ao qual nós concordámos, porque tendo em conta a quantidade de aglomeração de população que se reúne ali às quintas, sextas, sábados, a partir das 7, 8 horas, e depois ficam até à 1, 2 da manhã a fazer barulho, às vezes 200, 300 pessoas numa praceta, é completamente incomportável. Portanto, a nossa opinião foi favorável. Aguardemos que seja implementado, e iremos questionar a Câmara se o horário já foi reduzido ou não, para que, caso tenha sido, estarmos vigilantes para podermos pedir a intervenção da Polícia Municipal, da mesma maneira que estamos vigilantes também ao que está acontecendo na praceta José Gregório de Almeida, na zona industrial há um espaço que abre pontualmente quando querem, e depois fica ali uma aglomeração também de imensas pessoas na rua, às vezes com situações de pancadaria, gritaria, até altas horas da noite, e as pessoas não conseguem dormir e têm direito ao descanso. Muito bem, mais questões. Feira da bagagem 2 vezes por mês em vez de uma, será que há possibilidade? Senhora Anabela Veríssimo, é uma questão a estudar. Eu sei que já foram testados vários formatos e, pelo que me disseram, este era o formato que funcionava melhor, mas eventualmente poderemos reanalisar. Alguma ação de rua da Escola Dom Pedro IV em relação aos lugares de tomada e passageiros? Ora, as carrinhas dos ATLs e muitos pais param as viaturas em frente à escola, gerando uma fila de demora até à rotunda. São as limitações do espaço físico que temos. As pessoas têm que recolher as crianças, são muitos, a escola tem uma quantidade enorme de crianças. O ideal era que fosse usado mais o transporte público e menos ali o espaço para os carros, mas infelizmente não há propriamente nenhuma solução mágica para resolver esse problema. Até agora tudo o que disse, nada. Então qual é o papel da Junta? Pronto, o papel da Junta, Sr. Fernando Moreira, é este que eu lhe estou a transmitir, é fazer a comunicação. O que eu não posso fazer é aquilo que eu não tenho direito. Não é? O Sr. Fernando Moreira quer reclamar com a Junta de Freguesia porque não faz poda de árvores, mas a Junta de Freguesia não tem competência para fazer. O Sr. Fernando Moreira fica indignado porque a Junta de Freguesia afinal não tem competências. Pois fica. Então, olha, a minha opinião é que as juntas poderiam ter mais competências. Para isso têm que ter o quê? Junto com as competências, têm que ter a verba associada para executar as competências. O senhor diz que a Junta tem que resolver as competências, é um bocado complicado, não é? Tem que resolver tudo, se não tem competência para tal, como é que resolve? Não é? Pronto, se calhar o Sr. Fernando Moreira, em vez de reclamar com a Junta, reclama nos sítios certos, não é? Se reclamar com a Câmara Municipal de Sintra, eles já não podem dizer que não é da competência deles, certo? Faz um bocado de sentido, não é? Eu também, quando tenho problemas de eletricidade, não ligo para a minha companhia de água, ligo para a minha companhia de eletricidade. Aqui é a mesma coisa. Se o senhor tem um tema que quer abordar, tem que falar diretamente com quem é responsável por ele e não com quem não é responsável por ele. Nós podemos transmitir aquilo que o senhor nos transmite, nós temos todo o gosto em transmitir também. Muito bem. Se sabe quando será realizada a reabilitação das 17 casas? Não sei, mas a obra foi aprovada já. Portanto, já não é um concurso que foi aberto. O concurso foi adjudicado, a empresa foi escolhida e a proposta foi adjudicada. Portanto, creio que as 17 frações irão para obras
o mais depressa possível. E comunico já, a junta de freguesia não tem nada a ver com a atribuição dessas 17 casas, também. Não pensem que nós temos intervenção direta depois na distribuição das casas. Isso é junto com os serviços sociais da Câmara, terão que se dirigir à Câmara para pedir para entrarem em lista de espera. Ora bem, a Rua Bartolomeu Dias também está com falta de estacionamento. Pois, a falta de estacionamento no Matabrão é o que não falta. E no Samar também, em algumas artérias. Há um compromisso deste novo Executivo de olhar para isto com atenção. Nós estamos a aguardar, tinha sido transmitido que até ao final do primeiro trimestre haveria a compra do silo automóvel no Montabrão, que está na mão de privados e que queriam fechar. E há também a proposta, a promessa de que vai ser construído um segundo silo no Parque Ribeiro Teles, para além da abertura de vários pontos de estacionamento ao longo da freguesia. Até me recordo que durante a campanha os candidatos pelo movimento aqui à freguesia prometiam mais 1000 lugares de estacionamento, ou assim uma coisa extraordinária. Portanto, com toda essa facilidade em encontrar estacionamento, estamos muito expectantes que a Câmara consiga construir todos estes estacionamentos. Muito bem, carros abandonados da Padre Américo é o nosso próximo foco, trabalhar com a Polícia Municipal para conseguirmos retirar o máximo de carros possíveis para aumentar o estacionamento. Ora, muito bem, mais perguntas aqui. Pode avisar-vos Largo Padre Américo. No Largo Padre Américo é em toda a freguesia. Não há uma rua onde não haja necessidade de podas de árvores. É em todo lado. É uma coisa... Enfim, temos muitas no passado que nunca foram replantadas. Nota que as árvores tinham um peso estético e reposição demora décadas. Devemos pedir árvores adequadas com porte. 100% de acordo. A minha preferência pessoal era que fossem colocadas magnólias. Era a minha preferência que fosse colocado. Agora, estamos limitados ao que eles nos vão dar, portanto, eu acho que era Genco Bilboa, Genco qualquer coisa, era assim o nome da árvore. Muito bem, mais perguntas. Para ser onde março, paralelas Joaquim Luís, as árvores batem e os ramos podem cair, nunca foram podadas, está com uma altura que passa aos limites, mas é a Câmara que tem que tomar conta destas situações, tem toda a razão. Obrigado pela intervenção. Prédio de voluta há mais de 30 anos, qual a resolução? Senhora Helena Gonçalves, eu não sei qual é o prédio que está a falar. É aquele em Massamá, um prédio que pertencia à J. Pimenta? Será que é esse? Se for, gostaria muito disso resolvido também, mas o prédio pertence a privados, não é público. Mas diga-me se é esse que está a referir ou não. Já será possível trocar os caixotes na Avenida Joaquim Luís junto ao Café Salgadinho? Não se conseguem abrir com o pé. Vamos registar e vamos pedir ao SEMAS para efetuar a troca. Sei que já trocaram aquele que tinha ardido. Nós tínhamos pedido para trocarem e já foram lá trocar. O espaço verde por trás do centro de saúde precisa de uma olhadela. Precisa, sim senhora, tem toda a razão. Estamos a pedir a que seja feita lá uma intervenção, inclusive para trás do centro de saúde, que é outro problema que temos que resolver, porque aquilo como está não serve, tem que ser melhorado. Vamos ter que olhar para aquilo, vamos ter que pedir a intervenção também da Câmara naquele espaço para nos ajudar a resolver ali alguns problemas. A falta de estacionamento também se deve às pessoas que têm garagens e não fazem uso delas para o carro. Pois é um problema. Mais um caixote de lixo. Pessoa com 2, 3 carros e só conduz um, também é um facto. Falta de estacionamento, isso deve às pessoas, tem garagens, não são. Muito bem. Ora bem, havia aqui mais uma pergunta. Ok, que relativamente a Pedro Escobar já está reportado, assim também como a questão do espaço verde também já foi reportado. O gabinete de veterinários disse que já levaram 2, mas não tem espaço para os restantes. Acabaram de dar esta informação. Portanto, estamos com falta de espaço para cavalos, que é o problema. Tínhamos falta de espaço para carros também. Essa era uma das razões pelas quais não se retiravam os carros, era exatamente porque não havia sítio onde os estacionar. E, portanto, estamos com estes problemas de... e é verdade, também já foram multados, estão aqui a dar informação que também já foram multados os donos.
Relativamente à cobertura da estufa. Bom, a cobertura da estufa, o problema está para ser resolvido também, está em ordem de serviço para ser resolvido, e ainda não foi, porque na verdade o problema é a própria estrutura da estufa não serve, não tem a resistência necessária para aquilo que é, e depois com os vendavais aquilo acaba por cair. Portanto, estar a pôr novamente as proteções como estavam não é execuível. O que foi pedido à Câmara Municipal de Sintra é que fosse substituída a estrutura da estufa. Ora, há esse compromisso por parte da Câmara de substituir, o problema é a capacidade de realização das obras e as prioridades, e neste momento também, certeza que substituir a estrutura da estufa não vai ser uma prioridade, tendo em conta tudo o que está a acontecer. Assim que possível, há o compromisso que irão fazer, portanto, nesse momento será feita depois a renovação total, irá feita a renovação total da estufa. Da mesma maneira que temos também um problema no Parque dos Abril, com as redes que lá estavam também não resultou, terão que ser retiradas e até isolarmos lá o parque para não ser utilizado, a parte do parque desportivo, e pronto, e vamos ver se conseguimos dar vazão a estas questões todas. Pronto, dizer-vos mais o seguinte, relativamente, nós vamos estar, assim que tivermos mais informações sobre a questão das árvores, iremos transmitir, para poder-vos sossegar e dar-vos a informação correta do que é que será lá colocado. Tudo o que nós pudermos fazer para pressionar e avançar com os trabalhos, nós iremos fazer. Temos estado na rua diariamente a garantir que as sarjetas estão o mais desentupidas possíveis. É um trabalho hércules fazer com que isto funcione tudo. Conseguimos finalmente resolver o problema do viaduto. Não vi aqui ninguém comentar. Eu sei que as pessoas gostam de reclamar do que está mal, mas também podia alguém ter vindo cá dizer que eu sei que a gente não faz nada mais do que é o nosso trabalho, mas realmente era um problema que durava anos e conseguimos resolver, que foi o entupimento do viaduto da Avenida Joaquim Luís. Aquelas sarjetas e aquelas caixas de visita com 3 metros foram tirados lá mais 1 tonelada de resíduos, inclusive peças de carro, roupas, garrafões de água, varões, sacos de plástico, etc. E foi desentupido, e de forma que aquilo está resolvido, está a funcionar, e espero que não voltemos a ter uma piscina municipal na entrada do viaduto e que se possa circular com qualidade. Sim, existe um buraco na passadeira também, em frente ao mini preço. Estamos a pedir, e já foram arranjados muitos, a Câmara Municipal anda em cima a tentar repor o mais depressa possível. Infelizmente vamos ficar com as estradas cheias de remendos, mas estão ativamente a trabalhar para fazer a reparação desses buracos, para que se consiga fazer uma circulação normal e que não haja problemas com os carros na passagem desses buracos. Mas a Câmara, nesse aspecto, está a ser bastante interventiva e muito rápida a conseguir resolver esses problemas, a quem agradecemos também. E pronto, vamos com uma hora de direto. Foi o meu primeiro direto, peço desculpa se não estive ao nível do desempenho que estavam habituados. O Pedro já vinha com um ritmo grande disto. Um abraço também para o Pedro Brás, o nosso presidente ao longo de 12 anos, que fez um trabalho meritório, a quem muito agradecemos e que iremos dar continuidade em honrar também aquilo que é o voto de confiança dado pela população. E por último, finalizar, dizemos que se alguma coisa ficou por responder, depois ficará para a próxima reunião, está bem? Algumas questões que tenham, façam-nos chegar, descarreguem a aplicação da Junta de Freguesia, façam um report, nós contamos com a vossa ajuda. Nós, quando fazemos os vídeos, a pedir para vocês utilizarem as aplicações para darem a conhecer ocorrências, avarias ou podas dar, não é porque a gente não faça, é só porque dar-vos a possibilidade de também vocês terem um instrumento para poderem utilizar. Nós fazemos o trabalho na mesma, estamos cá todos os dias para trabalhar, é só para dar uma ferramenta de participação à população. Perguntam aqui se estes diretos serão mensais. Sim, pelo menos mensais serão, se não forem com uma periodicidade melhor.
Relativamente ao seu automóvel na Praça de José Gregório Almeida, não lhe sei transmitir diretamente, sei que havia uns problemas de infiltração, mas creio que foram resolvidos. Não lhe sei dizer de facto o que é que a Câmara de Sintra planeia fazer com aquilo e se planeia abrir aquilo à população, mas tenho dúvidas. Mas de qualquer maneira iremos tentar saber essa informação para transmitir oportunamente no futuro. E com isto me despeço, agradecendo a presença de todos e conto convosco para o próximo direto. Um abraço, tudo a correr bem.